Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta terça-feira, 31 de outubro do ano 2023. Chegamos ao final do mês. Chegamos ao último dia do mês de outubro. E o 31 de outubro tem algumas coisinhas que hoje nós vamos estar considerando nesta manhã. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Estamos na página do Ministério Vindos do Pai, onde queremos compartilhar a palavra de Deus com todos vocês, trazer um alerta, trazer uma palavra diretamente do trono de Deus, do coração de Deus, para o seu, para o meu, para os nossos corações. O propósito do Ministério Vindos do Pai é pregar o Evangelho de uma maneira simples, de uma maneira clara, que você possa entender, que você possa compreender, mas que também possa colocar por obra a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo número 20. Nós temos ali os 10 mandamentos. Bom dia, a Dark, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Diz a palavra de Deus no capítulo número 20, a partir do verso número 1 do livro de Êxodo, onde estão ali estabelecidos os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento começa da seguinte maneira: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus ou embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, a partir do verso número 1 até o 5. Estivemos lendo nesta manhã. Bom dia, Luciano, ali na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã. E este primeiro mandamento da palavra de Deus, que foi dado por Moisés, ali no Monte Sinai, logo após Deus ter tirado o povo de Israel com mão forte da escravidão do Egito. A palavra de Deus, ela é muito clara. Não é necessário estar buscando muita coisa para poder entendê-lo, porque o próprio Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, é o que nos dá a sabedoria, é o que nos dá o entendimento da palavra do Senhor. Então é muito claro quando a palavra de Deus está dizendo que Ele é o nosso Deus e que não teremos outros deuses diante dele. O que tem feito a humanidade com respeito à palavra de Deus? O que tem feito o homem respeito à Bíblia, que é a própria palavra do Senhor? Ela é uma brúxula, ela nos mostra o caminho, é um mapa que nos orienta, que nos dá luz, que nos leva pelos caminhos eternos neste mundo no qual nós estamos entrando. Dia 31
de outubro se comemoram duas datas. Duas datas são comemoradas no dia 31 de outubro. Uma delas tem que ver com a nossa fé. Ou poderíamos dizer que até as duas comemorações do dia de hoje impactam muito no meio do povo de Deus. E uma delas ataca diretamente as nossas crianças, aos nossos jovens e, por que não, também aos adultos. Porque a palavra de Deus, ela nos alerta lá em Efésios 6, está nos falando o apóstolo Paulo das astutas ciladas do diabo. E o diabo apresenta ciladas no nosso dia a dia para que o ser humano venha a cair e venha então assim levar uma vida separada, longe de Deus. E uma dessas festividades do dia de hoje é o dia do Halloween, ou popularmente conhecido como o Dia das Bruxas, que tem sido introduzido em Latinoamérica. Esta festa, ela vem dos Estados Unidos para Latinoamérica. Agora, ela na realidade, ela não começou nos Estados Unidos. Esta festa se remonta a muitos e muitos anos atrás. Os pagãos, os druidas, os povos bárbaros, eles adoravam uma entidade chamada Xamaim, a qual, dentro das comemorações que eles faziam, para nós resumir um pouquinho e para que você possa entender, eles sacrificavam, queimavam vivo os seus prisioneiros de guerra nesse dia 31 de outubro. Assim como outras atividades que faziam também nesse dia. Sacrifícios, era a entrada, terminava o inverno, começava a primavera, então ali eles começavam a oferecerem esses sacrifícios. No ano 600 e pouco, o imperador romano Focas, ele vai dar liberdade, estavam debaixo do domínio do Império Romano, os povos druidas, os povos pagãos, vamos dizer assim. Então ele vai dar uma liberdade para esse povo. Ele vai dar uma liberdade para eles, para que fossem permitido então realizarem esse tipo de festividades. Já no ano 600 e pouco depois de Cristo. O Império Romano ainda estava em todo o seu apogeu. E foram adotar então o ritual do dia de Xamaim. Nos Estados Unidos isto vai começar, lá quem traz este costume, quem introduz nos Estados Unidos, são os irlandeses. Logo que começa esses dias ali de festividades, que os irlandeses introduzem nos Estados Unidos, com o transcurso dos anos, isto vem ser disseminado pela Latinoamérica, transformando-se numa grande festa satânica, escondida detrás de um aspecto cultural, que nada tem a ver com o nosso folclore, com os nossos costumes, com as nossas tradições. É algo importado que se importou para a Latinoamérica e que hoje está tomando proporções que não deveriam de ter tomado. Hoje se discute mais, escutava nestes dias uma rádio, se é um dia
que se dedica realmente ao dia das bruxas, ao dia do Halloween, ou é mais bem um dia comercial? Eu diria que são os dois, porque tem se criado um comércio ao redor disso. Curiosamente, são 31, 1º e 2 de novembro, são dias que o que mais se fala é da morte. É da morte. E se traz a memória e as crianças se fantasiam, as crianças se vestem de monstros, de vampiros, de bruxos, trazendo então esta festividade para dentro dos colégios. João capítulo 8, verso número 12, a palavra de Deus vai dizer: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqueles pais que são cristãos e que conhecem a palavra de Deus, não permitam que seus filhos venham comemorarem estes dias de trevas. Não permita que venham se fantasiarem de vampiro, de bruxinha, não sei quantas coisas mais. Isso traz maldição para a vida das nossas crianças. Isto é algo sério. É isto que tem um certo, tem um mover no mundo espiritual nestes dias, com referência ao paganismo, às trevas, ao ocultismo. É como se fosse um incentivo para nossas crianças cultuarem os mortos, levarem uma cerimônia aos mortos. Efésios capítulo número 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque eles fazem oculto, até dizem-lo, é torpe. Não permitamos então, não participamos então, não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. Isto que está acontecendo, esta festividade do dia de hoje, é justamente uma obra infrutífera das trevas, que vai desviar a muitos dos nossos jovens. Cuidado, pais cristãos. Não pense que é somente uma atividade cultural. Não caia nessa astuta cilada do diabo de dizer: não vai dar absolutamente nada, de que hoje vai vestida, sei lá, de Drácula, de bruxo, de bruxinha, enfim. A própria mídia, ela empurra a sociedade, as nossas crianças, essas coisas. Sem falar nas reuniões e nos pactos que são feitos neste dia, ou nesta noite de 31 de outubro, onde bruxos se reúnem para fazerem os seus rituais. Fica um alerta para os nossos irmãos em Cristo. Não permita que seus filhos participem das obras infrutuosas das trevas. Não permita isto. Você, pai, é o sacerdote do seu lar. E a palavra de Deus, ela nos declara no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, e são como flechas. Então, não perca o alvo. Não lance suas flechas. Não desperdice suas flechas, se não tem um alvo certo para elas. Cuide da herança
que Deus tem colocado nas suas mãos. Também hoje, 31 de outubro, se estão comemorando mais de 500 anos já da Reforma Protestante. E veja como o diabo ele é astuto, porque esta atividade do Halloween, ela tem começado, não faz muitos tempos. Começou entre o século XIX e o século XX e foi se espalhando por toda a Latinoamérica, mas agora, nos finalzinhos do século XX e no começo do XXI, foi quando ela praticamente estourou em Latinoamérica. Opacando assim, ou tratando de tirar a direção desta data importante também, que é a Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? A faísca da Reforma foi lançada no ano 1517, quando começaram a campanha de indulgências em favor da Basílica de São Pedro em Roma. A Igreja Romana começou a vender indulgências. Isto então era incentivado pelo padre dominicano chamado Tetzel, que ele dizia o seguinte, que cada vez que caía uma moeda na bolsa de um frade, uma alma saía do purgatório. E com esta conversa, então, começou a venda das indulgências, arrecadando fundos para a construção da igreja de São Pedro. Diante desta situação, Lutero era um sacerdote da igreja romana, resolveu protestar. Ele resolveu protestar pregando na porta da igreja na Alemanha as 95 teses. As 95 teses. Elas foram, como dizia, distribuídas por toda a Alemanha. No ano de 1529, é quando por primeira vez começam a chamarem os cristãos da Reforma de protestantes. Porém, Martim Lutero, ele colocou as suas 95 teses na Basílica de Wittenberg, na Alemanha. E a primeira tese é interessante, eu tenho as 95 aqui, que foram gravadas ali na porta daquela igreja por Lutero. E ela vai dizer o seguinte, dizendo nosso Senhor Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes da terra seja um contínuo arrependimento. Esta é a primeira tese da reforma de Martim Lutero. Bom dia, nossa irmã Berna, ali na cidade de Artigas, que Deus venha abençoá-la poderosamente. Claro que foram perseguidos, claro que sim, foram perseguidos, trataram de frear este movimento luterano, vamos dizer assim. Mas rapidamente ele se espalhou por Europa. Por exemplo, em Zurique, sob o comando de Zwinglio, que era outro reformista também. Na França, baixo a liderança de Calvino,
começa então esse movimento reformista a não conformar-se com aquilo que a Igreja Romana estava tentando fazer e estava ensinando. Voltaram então a que a palavra de Deus. Vamos lembrar que até esses momentos era proibida a leitura da Bíblia daqueles que não pertenciam a certa classe eclesiástica. A leitura da Bíblia não era permitida para o povo comum. E muitos reformistas, muitos tradutores da Bíblia foram queimados vivos, enforcados, torturados, para frear o avanço da palavra de Deus no mundo. Bom dia, Carla, ali na cidade de São Francisco de Assis. E bom dia também a nossa irmã Viviane, ali na cidade de Alegrete, que Deus venha abençoá-la poderosamente. Então, meus amados, são duas datas que estão sendo comemoradas no dia de hoje. Duas datas. E uma quer apagar a outra. Pareceria ser não, mas a mídia, o mundo, está em trevas. Então, logicamente, que eles vão incentivarem, vão se movimentarem de uma maneira extraordinária para tirar o foco da data de hoje. Para que o dia da reforma protestante ele venha ficar apagado. Mas eu quero compartilhar um pouquinho da primeira tese que Martim Lutero pregou na porta da catedral, que está dizendo que o Senhor Jesus Cristo disse: arrependei-vos, e que certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja um contínuo arrependimento, que é o que está faltando hoje. Onde? Nos nossos púlpitos. Nos nossos púlpitos. Hoje estamos aceitando tudo aquilo que o mundo está mandando para dentro da igreja. O mundo está impactando a igreja, quando deveria ser a igreja a que deveria impactar o mundo. Seria necessário outra reforma nos nossos dias de hoje, nestes últimos dias da história da presença da graça de Deus sobre a face da terra? Seria necessário? Sim, seria necessário. Eu creio que deveria de acontecer e que vai acontecer uma grande revolução espiritual no meio da igreja do Senhor Jesus. E está chegando o tempo, está chegando o momento em que o joio vai ser começado a ser arrancado e jogado no fogo. Está chegando, sim, esse momento nos nossos dias de hoje. Está chegando. Claro que sim, que está chegando esse momento. Tudo está nos indicando que muito em breve os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E logo nós, os que vivemos, seremos arrebatados juntamente com Ele. Meu irmão, que este dia 31 de outubro seja um dia para você refletir na sua própria vida, como você está com Cristo. Levar a luz do Senhor
para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Que possamos proclamar vida. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E Satanás está incentivando as pessoas a comemorarem a morte. Nestes dias vai se falar muito de morte. Até tem um comércio imenso por detrás de tudo isto. Está a parte comercial. Muitas pessoas, mesmo conhecendo o Senhor, caem nas astutas armadilhas do diabo. Ontem conversava com alguém, mercado, caixa do mercado. E a moça que estava ali me falou o seguinte: eu não vou no cemitério. Eu não vou no cemitério. Porque as pessoas que eu amava, eu visitei, eu estive com elas em todos os momentos da vida delas. E tem muitos que esquecem seus pais, suas mães, seus irmãos, seus familiares. E o 2 de novembro, vão lá, no túmulo, conversar com eles. Que quando eles estavam vivos, não os visitavam e não conversavam com eles. Deus venha ter misericórdia nas nossas vidas e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos dê sabedoria, nos dê graça para proclamar vida e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. Ele é a vida. Ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, você e eu também venceremos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus do céu, esta manhã, Senhor, eu quero orar, meu Pai, a favor, Senhor Deus, das nossas crianças, dos nossos jovens, aos quais, ó Pai, estão sendo muitas vezes manipulados através de uma chamada cultura das trevas, que leva ao Deus elas ficarem longe de Ti. Que, Senhor Deus, arranca elas para um caminho torto, para um caminho de pecado, para um caminho ao inferno. Senhor, que Tu venhas dar sabedoria aos pais, aos familiares, para que possam, Senhor eterno, educar as crianças no Teu caminho. A Tua própria palavra, Senhor, está dizendo que se ensinamos a criança no Teu caminho, ainda quando ela seja velha, não se desviará dele. Que isto venha a ser uma realidade em muitos lares. Que nestes dias, Senhor, a luz do Teu Evangelho, a presença do Senhor Jesus Cristo, ilumine estes dias que estão em trevas. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor, e queremos abençoar o trabalhador, o estudante. Tu venhas guardá-lo e livrá-los de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém.